Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que o Senhor Jesus, uma vez mais, abençoe os nossos ouvintes, enquanto estamos na apresentação de mais um programa, meditando sobre a palavra de Deus, meditando sobre suas advertências, seus conselhos, sobre a sua chamada nesses últimos dias ao coração de todos aqueles que tiverem ouvidos para ouvir. Apocalipse 3, versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com certeza o Espírito ainda está chamando. Nós não sabemos por quanto tempo mais ele continuará chamando, mas uma coisa nós sabemos: hoje ainda ele está batendo a porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis aí a última advertência de Deus. Ele ainda hoje está chamando e batendo a porta. E nós encontramos aqui em nosso texto bíblico, em Apocalipse, capítulo de número 19, especialmente o versículo de número 9, quando o apóstolo São João diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados significa felizes. Felizes são aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro, chamado às bodas do Cordeiro. Cordeiro é Cristo. As bodas nada mais é do que aquela festa de casamento, quando Cristo, em santo matrimônio, se unirá com a sua noiva. E a Bíblia diz, verso 9, destacando uma vez mais, verso 9 do capítulo 19 do livro do Apocalipse: bem-aventurados, felizes são os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas eu digo, não só chamados à ceia do Cordeiro, porque, a bem da verdade, nós temos aquela escritura no livro de São Lucas, que chama a parábola da grande ceia, e a escritura, ela nos diz com palavras claras, se você ler, a partir do verso 15 do capítulo 14 de São Lucas, também São Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14, Jesus contou aquela parábola acerca do casamento do filho do rei, que era apenas uma alegoria do casamento de Cristo com a sua igreja. Mas a Bíblia nos mostra que muitos foram chamados. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que bem-aventurado é quem é chamado, feliz é quem é chamado para as bodas do Cordeiro. Mas temos um fato: muito mais bem-aventurado, feliz,
do que apenas ser chamado à ceia do Cordeiro está em aceitar o convite. Porque quantos são convidados a comparecer, às vezes não fazem tanta questão. Claro que toda regra há exceções, ocupações, mas quando o assunto é as bodas, a festa do casamento do Filho de Deus, o Cordeiro, Jesus Cristo e a igreja, quando o convite é ser participante da vida eterna, chamada a essa ceia, chamada às bodas do Cordeiro, e não atende o convite, ele cairá dentro daquele versículo da Bíblia que diz, versículo 14 de São Mateus, capítulo 22, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados à ceia, a se entregarem a Cristo, ser chamado à ceia do Cordeiro ou às bodas do Cordeiro, conforme diz Apocalipse 19, versículo 9, é ser chamado para escapar dos juízos que descerão sobre essa terra. É ser chamado para escapar da condenação vindoura, conforme diz a Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 1, quando a Bíblia diz: eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno, e todos os soberbos e os que cometem impiedade serão abrasados, diz o Senhor dos Exércitos, de forma que não sobrará raiz e nem ramo. A Bíblia diz. Ezequiel 7, a Bíblia diz: vem o fim vem com a assolação do Todo-Poderoso sobre os 4 cantos da terra. Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, Mateus capítulo 24. No livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12 em diante, a Bíblia diz: montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. A Escritura diz que a terça parte da terra dos homens serão dissipados pela fumaça, o fogo e pelo enxofre. Então há um juízo para descer sobre a terra, até porque está escrito: como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O juízo desceu nos dias de Noé, águas, dilúvio. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Fogo desceu em Sodoma e Gomorra, juízo. Deus limpando a sua eira, a sua vinha, a sua terra, Deus higienizando a sua casa, a casa que Ele criou, o mundo que Ele construiu. Haverá um juízo, está na Bíblia, e contra isso nós não podemos falar. Não tem como fugir das infalíveis realidades das promessas de Deus. Se tomarmos a Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo 3, a Escritura Sagrada nos diz que chegará um dia, não sei quando, dia e hora não sabemos, mas a Bíblia já o disse: os elementos ardendo em fogo se desfarão. E a Bíblia diz: os céus se enrolarão como um pergaminho e a terra passará. Isto é a Bíblia que diz. E Pedro disse, 1 Pedro 3, versículo 10 em diante: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que as pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Quer dizer, a Bíblia profetiza um juízo sobre a terra, profetiza uma calamidade, uma destruição, e isso tudo se explica pelo que está escrito em Apocalipse 18, porque os pecados se acumularam até os céus, porque os homens abandonaram e viraram as costas contra Deus, porque já não se importam mais com Deus, com a verdade, com a palavra, já não se importam mais, a criatura já não se importa com o Criador, virou as costas e segue apenas atrás dos seus intentos, desejos, vontades. Mas a Bíblia diz que há uma punição para essa terra, para a humanidade, para o soberbo,
para o homem duro de coração, que hoje é convidado a ir às bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9. Bem-aventurados são aqueles que são chamados, convidados a irem à ceia, a irem às bodas do Cordeiro. Mas a Escritura diz que eles não aceitam este convite, que significa ser chamado para escapar da destruição, como Ló escapou da destruição de Sodoma e Gomorra. Hoje, ser chamado a ir às bodas do Cordeiro é ouvir o Evangelho te chamando a Cristo, te convidando a escapar desse dilúvio, não de água, mas dilúvio que, segundo a Bíblia, cedo ou tarde virá sobre a humanidade, mas será fogo. E está provado até cientificamente que estamos em cima de um caldeirão, onde há realmente fogo por todos os lados, debaixo dos nossos pés. Cada dia mais a terra esquentando, cada dia mais, cada dia que se passa, vulcões entrando em erupção, e as ogivas nucleares e o poder atômico das nações, destrutivo das nações, estão aumentando cada dia mais, a ponto que, se duas nações apenas resolvesse soltar todo o seu poder atômico, soltar o seu arsenal atômico, esta terra iria para longe, essa terra sairia do seu eixo e a vida humana deixaria de existir. Se a Segunda Guerra Mundial já causou tantos danos, destruição, como causou há mais ou menos 70 anos atrás, ora, quando a tecnologia não estava tão avançada como hoje, quando as nações, com aquela terrível guerra, não conseguiram matar mais, destruir mais do que 60 milhões de pessoas. Imagine hoje, com o poder destrutivo, com a tecnologia, com os radares. Imagine hoje com os satélites de grandiosa precisão, com os mísseis e bombas teleguiadas. Imagine hoje, se explodisse uma terceira guerra mundial, que restaria dos homens? Pois é bom meditarmos nisso, porque a Bíblia diz que cedo ou tarde os elementos da terra passarão em fogo. Não sei se fogo atômico ou fogo divino, mas está profetizado que essa terra, ela será abrasada. E toda a planta que o Pai Celestial não plantou, Mateus 15, versículo 13, a Bíblia diz que será arrancada. Hoje Deus está chamando, está convidando, mas muitos que hoje estão sendo chamados para se escaparem dos juízos através de aceitar o convite a vir à ceia das bodas, aceitar o convite em arrepender dos seus pecados, pedir o seu batismo em nome de Jesus Cristo, vem santificar sua vida, se encher do Espírito Santo, viver para Cristo, somente para Cristo. Uma vida pia, santificada, limpa, na contramão deste mundo, mundão louco, que cada dia que passa, por mais que não queríamos que fosse assim, por mais que não desejamos que fosse assim, mas cada dia a coisa está indo de mal a pior. Isto é uma grande verdade, e vemos claramente muitos sendo chamados e poucos sendo escolhidos. O que seria isso que Jesus disse? Mateus 22, 14, muitos chamados e poucos escolhidos. Leia o capítulo 22 de Mateus, que você vai ver que Jesus assemelhou o reino dos céus àquele homem, àquele rei que celebrou a festa do seu filho. E ele enviou seus servos, seus pregadores, seus profetas, seus evangelistas para convidar para a festa, convidar para a eternidade. Isto é uma alegoria do espiritual, do que Deus está fazendo sobre a face da terra. Ele enviou seus servos a irem pregarem o evangelho da salvação, não esse evangelho mercenário de autoajuda, de bem-estar, que só pensa nesse império natural e nessa vida humana, que para nós é o que menos importa. O mais valioso está aí do lado de dentro, dentro do teu coração, que é a tua alma, que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Jesus disse: do que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro, todas as fortunas, tesouros, popularidade, ir aonde quiser, alcançar o que desejar, mas perder a sua alma? Perdeu a alma, perdeu tudo. De nada valeu tua vida,
tuas conquistas, de nada valeu. Mas o homem segue rejeitando, e Jesus diz que o seu reino é semelhante a este homem que celebrou a festa do seu filho e enviou os servos para poder convidar os convidados que deveriam vir à festa. O evangelho hoje, ele está convidando, está chamando. O rei diz: dizei aos convidados, eis que eu tenho meu jantar preparado, já está tudo pronto, vinde às bodas. São João capítulo 14, ouvinte, a Bíblia diz que Jesus foi nos preparar lugar, já está tudo pronto, o lugar dos salvos. A Bíblia diz que há uma nova Jerusalém, há uma santa cidade, há uma morada de Deus e daqueles que serão salvos. Está tudo pronto, vinde às bodas. Só que a Bíblia diz assim, porém eles não fazendo caso. Não é o que está acontecendo hoje? Fazem caso de tudo, mas não fazem caso do evangelho, caso da política, caso do dinheiro, caso dos prazeres, casos de shows naturais, shows humanos, mundanos. Fazem caso de entretenimento, mas não fazem caso do convite que Deus enviou para o homem vir para a sua mesa, seu jantar, vir para a sua festa, vir para a salvação que o Senhor Deus já deixou preparada. Mas a Bíblia diz que eles falaram que não podiam ir porque tinham já um compromisso. Um disse: eu tenho um campo. O outro disse: não tem como, eu não posso comparecer à festa de casamento, eu não posso ir a essas bodas que estão preparadas, porque eu comprei uma junta de boi, eu tenho que experimentá-la. Outro disse: eu não posso, eu tenho que arar a terra. E foram tantas justificativas apenas para poder acobertar a sua falta de caso. Fizeram pouco caso do convite de Deus, pouco caso da mensagem de Deus. E Jesus quis dizer exatamente isso que está no versículo 14. É assim, muitos serão convidados, mas poucos receberão de bom grado aquele convite, comparecerão. O mundo está sendo convidado à cruz de Cristo, ao arrependimento, à salvação, mas são poucos. Por isso que eu disse, mais bem-aventurado do que ser chamado às bodas do Cordeiro é você, meu amigo precioso ouvinte, aceitar o seu convite. É você ter coragem de, quando Deus lhe convidar, quando Deus lhe chamar, der aquele toquezinho no seu coração. É você captar a visão espiritual. É você entender que Jesus te quer. É você entender que Ele quer estender o seu manto de graça, de misericórdia, de salvação. Ele quer estabelecer comunhão, contato com a tua alma. Muitos estão sendo chamados pela mensagem de Deus, pela trombeta do Evangelho que está tocando no entardecer, chamados à ceia das bodas, porém são poucos que têm respondido. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado você ser chamado, mas muito mais bem-aventurado você ser escolhido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muito mais bem-aventurado do que só ouvir o Evangelho, conhecer a palavra, frequentar uma igreja, sem compromisso, sem entrega, sem doação de corpo, alma e espírito, sem confiar a Deus toda a tua vida, seus passos. É você ouvir e não dar escusas, ouvir e não dar justificativas. É você ouvir e não ficar se justificando, achando que vai passar-se por inocente naquele grande e terrível dia. Aqueles que foram convidados às bodas, Lucas 14, e não compareceu à festa das bodas, Lucas 14, verso 15 até o 24. A Bíblia diz, com palavras bem claras, que nenhum deles poderão entrar mais nas bodas. A pior coisa que um homem poderia fazer hoje é rejeitar o Evangelho, rejeitar a sua palavra, o seu convite. Ninguém conseguirá
inocentar-se diante de Deus. Nenhum dos que foram convidados na Bíblia a vir às bodas e não se posicionaram, a Bíblia diz, jamais, Lucas 14, 24, jamais provarão da minha ceia. O que nos justificará diante de Deus é aceitar o seu convite para preparar as nossas almas, para nos encontrarmos com Deus. É aceitar o chamado para corrigirmos os nossos erros, lavarmos no sangue do Cordeiro, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É isso que nos limpará. Aceitar o chamado dele para nos santificarmos, para nos enchermos da sua graça, obedecermos à sua palavra. Lucas 14, versículo 18. Isso é que nos justificará ao sermos convidados, chamados às bodas do Cordeiro, abandonar tudo como nosso pai Abraão abandonou. Filho de Abraão, deixa tudo o que for necessário para servir, agradar a Deus, fazer sua vontade, alinhado com sua palavra. Fazer como Abraão fez. Abraão renunciou o mundo, renunciou Ur dos Caldeus, sua terra. Abraão renunciou sua velha religião pagã, que sacrificava crianças, e foi peregrinar com Deus. Estes são os filhos de Abraão. Quando recebem o convite de Deus a vir às bodas, a caminhar com Deus, servi-lo, obedecer sua palavra, eles sairão pela fé, rumo à palavra, a obedecer. Abandonando tudo, os filhos de Abraão não se importarão com o que tem que abandonar. Se é campo, Lucas 14, 18, muitos não foram porque estavam apegados com seu campo. Se é negócio, se é entretenimento, Lucas 14, 19, muitos não foram porque tinham que estrear suas juntas de boi. Filhos de Abraão deixarão juntas de boi, bens materiais, o que você puder adquirir e ter aqui nessa terra, o que não é pecado e não é errado. Mas se é filho de Deus, não deixarás de obedecer e ir atrás de Deus em detrimento das coisas naturais. Lucas 14, 20, se é filho de Abraão, você não vai deixar nada, absolutamente nada, te tirar da festa. É o que diz a Escritura. Aqueles que não recebem, não aceitam o seu convite, não serão bem-aventurados. Foram chamados, mas por terem rejeitado, eles então não são considerados escolhidos. Muitos que estão, meu amigo, hoje ouvindo o Evangelho, nos quatro cantos da terra ecoando, não entrarão nas bodas, porque ouviram, mas foram ouvintes esquecedores, não se posicionaram, receberam o convite, mas não entraram em linha, não tomaram uma decisão, uma atitude para vir servir a Deus. Não somos bem-aventurados apenas por ouvir a palavra, apenas por ser convidado a vir às bodas do Cordeiro, mas seremos bem-aventurados se aceitarmos, se nos entregarmos, se nós nos submetermos à palavra de Deus, independente do quanto sejamos feridos, perseguidos, quantas dores teremos que sentir por amor a Cristo, sua palavra, por obedecê-lo. Abraão aceitou o convite de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, caminhou com Deus, 25 anos de zombaria, de lutas, de perseguições, mas não desfaleceu da fé. Bem-aventurado é esse que foi convidado a sair de Ur dos Caldeus e saiu. Se não saísse, não resultaria em nada, senão vergonha. Bem-aventurado aqueles que foram chamados para entrar na arca de Noé, mas entraram. Quantos foram chamados e não entraram? Bem-aventurados são estes que hoje estão sendo chamados a aceitarem a Cristo, vir servi-lo, abandonar o mundo, tomar a sua cruz, renunciar o pecado, mas que realmente renunciam, que realmente tomam a sua cruz, que realmente se posicionam. Bem-aventurados são estes que são chamados às bodas e aceitam e atendem o convite de Deus, convite para escapar do Armagedon,
convite para escapar do período da grande tribulação, convite para escapar do fogo do inferno, que a Bíblia diz que há um inferno, um lugar onde a alma dos ímpios, dos desobedientes, dos blasfemos, daqueles que pisam a palavra e crucificam a Cristo outra vez, onde serão lançados, segundo diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6 em diante. Mas bem-aventurado aqueles que recebem o convite para ir morar dentro da Nova Jerusalém, entrar em Cristo Jesus, habitar ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentar com Ele no seu trono, como Ele disse. Bem-aventurados são aqueles que venceu, e Ele disse: assim como eu venci e assentei com meu Pai, estes bem-aventurados que não desistem, que recebem a Cristo, que mesmo fraco, lutando, se arrastando, não abre mão da palavra, não abre mão do Evangelho. Bem-aventurados são estes que, se persistirem, perseverarem até o fim, serão salvos. Bem-aventurados são estes que estão aceitando o convite, aceitam. A estes, a segunda morte, o juízo final, o inferno não terá poder sobre eles. Estes terão corpos transformados, que não morrerão, adoecerão, envelhecerão. Do outro lado, você tem que saber disso, ouvinte. 1 Coríntios capítulo 15, quando esta casa terrestre, esse corpo que é cheio de altos e baixos, que envelhece, que adoece, que padece, a Bíblia diz que aqueles que são salvos, eles têm morada do outro lado. E quando esse corpo terrestre se desfizer, há um corpo preparado pelas mãos do Eterno do outro lado. Receba este convite de bom grado. Receba isso na tua alma. Não rejeite. Bem-aventurado são aqueles que aceitam o chamado para serem batizados em nome de Jesus Cristo, lavarem suas vestimentas no sangue de Jesus Cristo e receberem a natureza, a vida de Deus, o Espírito Santo dentro de sua alma. Bem-aventurados são estes que realmente têm ouvido a voz de Deus e têm se inclinado perante ela e dito: Senhor, dar-me forças para viver e obedecer a tua palavra. Amigo, receba o convite de Deus de bom grado no teu coração, enquanto Ele ainda está chamando, porque esta é a última era, a última advertência, não haverá outra. Deus já tem aquela cidade preparada, um lugar preparado, segundo diz a Bíblia. Ele está chamando, ainda hoje está chamando. Não espere para amanhã, não se sabe se amanhã o convite ainda estará disponível, a misericórdia ainda estará ao teu dispor. Receba Cristo em nome de Jesus Cristo e seja salvo dos teus pecados e da perdição, em nome de Jesus. Amém.